Olá! Hoje a gente vai pensar em algumas estratégias que podem ser utilizadas em sala de aula pelo professor que precisa incluir um aluno com síndrome de Asperger, uma síndrome que está dentro do transtorno de espectro autista. Mas antes da gente pensar nas estratégias, seria bom a gente pensar em dois termos. Qual a diferença entre integração e inclusão? Quando a gente pensa em integrar um aluno, a gente pensa em garantir o acesso às classes comuns do ensino regular a esse aluno, mas a gente espera que esse aluno tenha condições de acompanhar as atividades no mesmo ritmo que os alunos considerados normais. Já se a gente pensa na questão da inclusão, a gente também garante o acesso às classes comuns do ensino regular. A diferença é que a gente não espera que o aluno tenha condições de acompanhar no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Quando você inclui, você na realidade vai atender às necessidades desse aluno. Então, o seu currículo, as suas estratégias, a sua metodologia, as suas atividades têm que estar adequadas às necessidades desse aluno. Agora, nem sempre o professor está capacitado para atender às necessidades desse aluno. Por isso que é importante a gente ter algumas sugestões, porque uma vez que a gente tem essas sugestões, a gente já está mais apto a poder atender às necessidades do aluno com síndrome de Asperger. Algumas dessas sugestões podem ser utilizadas para qualquer aluno. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a rotina tem que ser o mais previsível possível, porque o aluno com transtorno de espectro autista, ele precisa de uma rotina e ele não consegue lidar com a modificação da rotina. Então, quanto mais mantivermos a rotina para esse aluno em sala de aula, na escola, melhor. A outra coisa é que esse aluno tem um déficit na memória de trabalho. Então, para ele é difícil manter informações longas. Então, como é que a gente pode driblar esse déficit? Quando o professor for dar a instrução para esse aluno, as instruções precisam ser curtas. Elas precisam ser precisas, né? Não pode ser muito abrangente. Então tem que dizer exatamente o que quer. Elas têm que ser claras, porque se elas forem confusas, o aluno vai ficar perdido. E elas precisam ser concretas. Então o professor precisa dar exemplos, trazer material que torne a atividade ou o conceito que está sendo apresentado concreto para esse aluno. Porque a questão da abstração, conceitos abstratos para um aluno que tem transtorno do espectro autista é complicado. A outra coisa importante de fazer é dividir a tarefa em atividades menores. Lembre-se que ele tem um déficit na memória de trabalho. Então, se a gente pede que ele faça atividades menores, coisas curtas, mais rápidas, é mais fácil dele executar a tarefa. Então, cada vez que ele faz a atividade, né, uma tarefa, passa para a tarefa seguinte e aí ele vai conseguir completar toda a tarefa. Variar a apresentação das tarefas. Então, seria bom que usasse recursos visuais, que usasse a informação verbal, que usasse gestos, né? A questão da utilizar a inteligência sinestésica. Então, quanto mais recursos a gente usar para apresentar as tarefas ou o conteúdo para o aluno, melhor. Relacionar conceitos novos com conceitos antigos que esse aluno já sabe, já experimentou. Conceitos ou situações, porque fica mais fácil para ele. Utilizar recursos visuais para dar apoio à informação verbal que está sendo fornecida para esse aluno. Lembre-se que ele tem um déficit
na memória de trabalho. Mas esse déficit é muito mais relacionado à memória verbal do que à visual. Então, se a gente pode prover um apoio visual com essa informação verbal, para esse aluno vai ser muito importante. Depois, como eu falei, esse aluno tem dificuldade para entender conceitos abstratos. Então é importante evitar, né, trabalhar conceitos abstratos com esse aluno. E se não tiver jeito, se não tiver outra alternativa, tentar trazer exemplos concretos para poder, então, fazer com que esse aluno associe esse conceito, né, que ele não fique tão abstrato para esse aluno. Incluir o interesse dos alunos nas atividades solicitadas. Por quê? O aluno com transtorno do espectro autista, ele tem sempre um interesse, né? Pode ser música, filme, às vezes coleção de alguma coisa. Então, se a gente puder utilizar esse interesse dele nas atividades que são feitas em sala de aula, tentar ligar esses interesses ao conteúdo trabalhado em sala de aula, esse aluno vai ficar mais motivado para participar, para desenvolver as atividades. A outra coisa é em relação à avaliação. É importante negociar com o aluno como é que essa avaliação de um determinado conteúdo vai ser feita, como é que ela vai ser cobrada. O aluno vai apresentar um recorte colagem daquele conteúdo, ele vai apresentar um vídeo, vai escrever uma poesia, vai fazer um desenho e pintar. Como é que vai ser isso? Né? Vai fazer uma apresentação oral. Então, dentro das capacidades do aluno, é bom que o professor negocie como será feita a avaliação de cada conteúdo trabalhado. E só mais uma coisa, como eu falei, o aluno não tem... É difícil para ele entender conceitos abstratos, mas para ele também é difícil entender sentidos duplos, metáforas, ironia. Então, é importante que a gente evite usar metáforas com esse aluno, usar ironia. E caso use, tem que pontuar o significado disso, para ele então poder associar. Cada vez que ele escuta determinado metáfora, ele vai associar ao raciocínio que você ensinou depois para ele, tá? E por último, cada vez que o aluno consegue executar o que foi pedido com sucesso, nós temos que parabenizá-lo, mas parabenizá-lo honestamente. Aqui estão as referências, caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto. E, por fim, eu quero agradecer a companhia de vocês, né? E ter podido, então, pensar em possíveis estratégias para a gente poder utilizar em sala de aula. Obrigada e até a próxima!